Ok, então, exercício do capítulo 2, seção 3, capítulo de limites e derivadas, seção cálculos usando propriedades dos limites. Exercício 37. Se 4x menos 9 menor ou igual que f de x menor ou igual que x ao quadrado menos 4x mais 7, se isso aqui ocorre para x maior ou igual que zero, encontre esse limite aqui. Bom, aqui nós vamos usar o teorema do confronto. O teorema do confronto, essa daqui é a função f, lá do teorema. O teorema do confronto ele tem três funções, né? FGH, só vou mudar a ordem aqui. Se isso aqui acontece numa vizinhança, ok, numa vizinhança, deixa eu ir para lá. Numa vizinhança de quem? No caso de 4, né? Deixa eu colocar aqui. Do número 4. Então, o limite está tendendo para o 4. Né? Se numa vizinhança do 4 isso aqui ocorre, então, e se o limite quando x tende a 4 da g é igual ao da h, então o limite quando x tende a 4 dessa função do meio é o mesmo limite que a gente obteve aqui. Existe e é o mesmo limite. Então aqui está dizendo o seguinte, olha, para x maior do que zero, para x maior do que zero, vale isso aqui. Então, eu quero encontrar o limite quando x tende a 4. Bom, então o que eu faço aqui? A ideia é fazer o limite aqui quando essa g que é isso aqui. Quando tende a 4, isso aqui vai ser 4 vezes 4, 16. 16 menos 9, né? Vai dar 7. Então isso aqui vai tender para 7. Aqui vai tender para 16 menos 16 mais 7. Então essa h aqui também tende para 7. Ok? Quando o x tende para 4. Aí a questão é, essa daqui ela vai tender para 7. Desde que satisfaça as condições do teorema do confronto. E as condições do teorema do confronto é que isso deve ser satisfeito numa vizinhança do ponto onde está sendo tendido. Aí é que está. Isso encaixa-se na condição do teorema do confronto, porque essa condição vale para todo x positivo, ou melhor, maior ou igual que zero. E o x está tendendo para 4. Ok? X está tendendo para 4. Então, beleza. Em particular, numa vizinhança desse número 4, vale isso aqui. Então, se ambos tendem para 7, então o limite da f também tende para 7. Quando x tende a 4. Se por acaso o limite fosse quando x tende a 0, né, e a gente tivesse essa informação só para x maior ou igual a 0, nós soubéssemos que a f fosse definida para x negativo e não tivéssemos nenhuma informação, aí já não teria como aplicar o teorema. Ok? Então, a resposta aqui seria essa daqui, né? Limite da f de x quando o x tende a 4 é igual a 7. Novamente, nós usamos esse fato e o fato de que o 4 está nesse conjunto. Né? Então, tá tudo ok. Beleza? Então, é isso aí. Capítulo 2, seção 3. Exercícios. Nós temos aqui, esses aqui, 42, 44 e 46. Esses pares aqui.
Vamos para o 44 primeiro, 42 primeiro. Vou pegar aqui. Ok. Ok, aqui. Então, limite quando x tende a menos 6, dessa expressão aqui, né? 2x mais 12 e módulo de x mais 6. Ok? Bom, aqui a gente define, nós vamos quebrar isso aqui em duas etapas. Por quê? Porque, primeiro, para você calcular o limite, é útil que você consiga tirar esse símbolo do módulo. Então, a questão é, o x está tendendo para um número onde eu tenho que repartir isso aqui em casos. Né? Se o x estivesse tendendo para 100, por exemplo, 100 mais 6, 106. Ou seja, quando o x estivesse próximo do número, suponho que fosse 100 aqui, né? Quando o x estivesse próximo do 100, esse número aqui, essa expressão aqui de dentro sempre seria positiva. Então eu usaria a definição de limite, que seria a definição de módulo, né? O módulo de um número positivo é ele mesmo, eu simplesmente tiraria o módulo. Ok? Mas esse não é o caso. O x está tendendo por um número, menos 6, e é exatamente quando o x tende para menos 6, a expressão que está aqui dentro pode ser positiva ou negativa. Não a expressão com o módulo. A expressão com o módulo é sempre positiva. Eu falo a expressão que está aqui dentro. Ela pode ser positiva ou negativa, quando o x tende a menos 6. Então, eu vou ter que repartir isso aqui em dois casos. Então, vou colocar aqui caso 1. Vou pegar primeiro o x tendendo a menos 6 pela esquerda. Né? Então, a gente tem lá o menos 6. Okay, menos 6. Eu vou pegar o x por aqui primeiro. Então, x é menor que menos 6. Nessa ocasião, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que x, vou passar o menos para cá, vai ficar mais. X mais 6 é menor do que zero. Ok? X mais 6 é menor que zero. E eu quero avaliar essa expressão aqui, ó, do módulo. Então, como essa expressão é um número negativo, isso significa que o módulo de x mais 6 é o oposto do número x mais 6. Eu estou dizendo que x assume valores de forma que essa expressão x mais 6 é negativa. Então, o módulo de uma expressão negativa é sempre positivo. Como o que está aqui dentro é negativo, né? Então a definição de módulo obriga eu trocar o sinal, porque aí essa expressão aqui fica sendo positiva. Então lá no meu limite, né, aqui no meu limite, onde tiver essa expressão aqui, eu vou jogar essa expressão. Então, como é que fica aqui? Ó, fica assim, portanto, limite quando x tende a menos 6, em cima aqui é quem? Em cima é 2x mais 12, vou pegar aqui 2x mais 12, e aqui embaixo fica menos x mais 6. Ok? Isso aqui é igual limite quando x tende a menos 6 de quem? Vou colocar o 2 em evidência, vai ficar x mais 6 menos x mais 6. Cancela essa expressão com essa expressão. O que eu tenho aqui? Eu já posso colocar o resultado ali, mas eu vou colocar só mais essa etapa aqui, de novo, aqui, que é o limite
O que eu estou dizendo aqui é que depois de todas as simplificações, eu fiquei só com esse número aqui, né? Então, o limite dessa função constante, né? Quando x tende a 6, a menos 6. Isso aqui é igual a menos 2. Ok? Então, eu estou assumindo aqui, essencialmente, o que eu fiz aqui. Eu estou nesse caso 1, que o x é menor que menos 6. Então, na verdade, eu posso até colocar aqui, ó, x tende a menos 6 pela esquerda, né? Deixa eu apagar aqui. Aqui. X tende a menos 6 pela esquerda. Ok. Pela esquerda. Então, pela esquerda, quando x tende a menos 6 pela esquerda, dá menos 2. Vamos fazer o outro caso ali, desse lado aqui. Fazer o caso 2 desse lado aqui. Então, vou pegar aqui caso 2. Caso 2. Aqui eu estou assumindo que o x ele é maior do que menos 6. Né? Então agora eu tenho lá o menos 6 aqui e eu estou tendendo por aqui, né? Por esses valores aqui. Então nessa ocasião, o que eu tenho? Eu tenho que, vou passar o 6 para cá, eu tenho que o x mais 6 é maior que zero, é positivo. Isso significa que essa expressão que eu quero avaliar, o módulo dela, ela é igual a x mais 6. Né? Como essa expressão já é positiva, então o módulo dela é ela mesma. Então, no lugar disso aqui, lá no limite, eu vou substituir esse aqui. Então, vou usar esse limite aqui e vou só substituir só o x mais 6. Ok. Então é 2x mais 12. Nós temos aqui limite. Vou colocar aqui 2x mais 12. X está tendendo para menos 6. Aqui era módulo, fica só o x mais 6. No final das contas só vai trocar só o sinal, né? 6, aqui 2, que multiplica x mais x mais 6, x mais 6, vamos cancelar aqui. Ok, esse limite aqui é 2. Como eu estou no caso de chegar a 6 pela direita, então posso dizer isso aqui, ó. Ok? Beleza. O que o exercício nos pede? É só para calcular esse limite? Vamos ver aqui. É para calcular o limite quando x tende a menos 6, independente de qual caso. Bom, e o que nós obtivemos aqui? Nós obtivemos que pela esquerda ele tende para um número, que é o menos 2, pela direita tende para outro número, que é o 2. Logo, não existe o limite. Né? Então, logo, não existe o limite de 2x mais 12 sobre módulo de x menos 6, quando x mais 6, né? Quando o x tende a menos 6. Ok. E essa é a resposta. Beleza?
Next. Beleza, então esse aqui tá ok. 44. Limite quando x tende a menos 2 de 2 menos módulo de x sobre 2 mais x. Ok? Diferentemente do exercício anterior, no exercício anterior nós tínhamos o que a gente tem que fazer é tirar, para a gente calcular o limite, a gente tem que tirar o módulo. Né? No exercício anterior, o x tendia para um número onde eu tinha um problema com essa expressão para tirar o módulo. O sinal alterava-se, né? Dependendo de qual lado que estava atendendo. Agora, olha só aqui, o x está tendendo para menos 2. Né? O x está tendendo para menos 2. Então, o que a gente tem que imaginar é o seguinte. Você tem aqui a reta, você tem aqui, suponha que aqui seja o menos 2, né? Tem o menos 2 e o x está tendendo, e você tem o módulo de x. Quando é que a expressão que está dentro do módulo, que é essa daqui, okay? Quando é que ela passa de negativo para positivo? Quando o x tende para zero. Né? Lá no exercício anterior estava x, estava assim. Né? Então, quando o x estava tendendo para menos 6, aí o menos 6 era um número que fazia essa expressão, era o divisor de águas entre essa expressão ser positiva e negativa. Que não é o caso de agora. Né? Aqui seria o zero que faz essa expressão que está aqui dentro ser positiva ou negativa, para eu trabalhar com o módulo. Então, e o zero está para cá. Né? O zero está aqui. Isso significa que quando o x tende para zero, né? Ou melhor, desculpa, quando o x tende para menos 2, tanto faz pela direita ou pela esquerda, essa expressão que está aqui dentro é sempre negativa. Okay? Ela é sempre negativa. Então, a gente não precisa distribuir isso aqui em casos. Okay? Partir isso aqui em casos. Vou até colocar aqui, ó, como... vou colocar assim, ó, x tender a menos 2, isso implica que o x é menor que zero. Né? Quando o x está tendendo para menos 2, em particular, ele é menor que zero. Se ele é menor que zero, isso implica que o módulo dele, né, como ele é negativo, então o módulo dele é só trocar o sinal. Isso significa que no meu limite eu vou pegar essa expressão que tem um módulo e vou colocar essa daqui. Ok? Então, logo, deixa eu ver, vai ficar 2 menos módulo de x, deixa eu colocar aqui, vamos ver se eu vou pegar aqui, limite quando o x tende a menos 2, de 2 menos, no lugar do módulo de x eu vou colocar menos x, dividido por 2 mais x. Então, devido a essa condição aqui do x está tendendo para menos 2, o x é sempre negativo, então o módulo de x é menos x, então essa é a expressão que eu vou jogar aqui, que eu vou substituir. E esse é o limite que eu tenho que fazer, aqui embaixo. Ok. Então, como é que fica aqui? Isso aqui é igual... deixa eu trocar um pouquinho. Então, isso aqui é igual... Não, tio. Igual ao limite, quando x tende a menos 2, de 2 mais x, 2 mais x. Bom, independente do valor de x, isso aqui vai dar 1. Né? Então, basicamente, eu estou calculando o limite de uma função constante.
beleza? Então esse exercício aqui não teve que ser dividido em casos. Next. Então 44, ok. 46. Nós temos aqui o limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x menos 1 sobre módulo de x. Limite quando x tende a zero pela direita de 1 sobre x menos 1 sobre módulo de x. Okay. Se nós formos analisar cada parcela, né, esse daqui, quando x tende a zero pela direita, então essa parcela aqui é positiva. Esquece essa parcela, vamos olhar só para essa parcela. Isso aqui é positivo, x está tendendo a zero pela direita, então isso aqui está tendendo a zero por valores positivos, mais com mais dá mais, então isso aqui está tendendo para mais infinito. Então essa parcela tende para mais infinito. E essa parcela aqui, ela também tende para mais infinito, essa daqui. Então eu estou tendo mais infinito menos mais infinito. É um tipo de indeterminação. Isso aqui pode, dependendo da cara das funções que estão sendo envolvidas aqui, isso aqui pode dar qualquer número, por isso que é uma indeterminação. A gente vai ver mais para frente lá na regra de L'Hopital, a gente vai pegar casos mais abrangentes, né? Bom, então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar o módulo, né? Então a expressão que está dentro do módulo aqui é x, né? Fala expressão, mas é só um x, mas poderia ser qualquer expressão. E aí eu tenho que analisar quando é que essa expressão é positiva ou negativa para saber, para conseguir tirar o módulo. E coincidentemente o zero é o divisor de águas, né? Quando x tende a zero, o zero que é o problema entre a expressão ficar positiva ou negativa. Só que nesse caso aqui, que não é como os exercícios anteriores, eu já estou dizendo que o x tende a zero somente por valores positivos. Isso significa que esse x aqui é sempre positivo. Então, deixa eu escrever aqui. Então, nós temos aqui que x tender a zero pela direita implica que o x é sempre positivo. Então, o módulo de um número positivo é ele mesmo. Então, nesse limite, no lugar dessa coisa, eu vou jogar só essa daqui. Então, o meu limite vai ficar como? Vai ficar o limite quando x tende a zero de quem? De 1 sobre x menos, no lugar do módulo de x vai ser só x. Aqui. Ok? Aí eu faço a conta. Nesse caso aqui, eu tenho que simplificar o máximo possível disso aqui antes de eu passar o limite. E do jeito que está aqui, isso aqui é extremamente simplificável, né? Isso aqui é uma parcela menos ela mesma. Isso aqui é o limite quando o x tende a zero pela direita e uma parcela menos dessa função constante. É a própria função constante. Ok. Beleza, então 25, 46, ok. Tem que ver aqui agora que onde estamos. Aqui. Bom, exercício 47.
A função sinal, denotada por... Isso aqui é para abreviação no inglês de sign, né? Sign de sinal. Então, a função sign é definida por isso aqui. Ela assume valor menos 1 para x menor que 0, assume valor 0 quando x é 0 e 1 para x maior do que 0. Então, esboce o gráfico dessa função. B, encontre ou explique por que não existe cada um dos limites a seguir. Nós temos 4 limites aqui. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o gráfico dessa função aqui. Okay. Deixa eu jogar ela para ali. Bom, o gráfico dessa função vai ser algo desse tipo aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Então, eu tenho aqui um plano cartesiano. Qualquer coisa eu tiro aquela figura dali. Então, eu tenho o plano cartesiano. Vou colocar aqui o zero, que é o principal. Aqui, ó, tá vendo? O zero que é o número que aparece aqui, ó. É o divisor de águas, é o zero. Okay. Então, e ela assume valores, só 3 valores que ela assume aqui no eixo y, né? Então, o eixo x, o eixo y. Ela só assume o valor menos 1, 0 e 1. Então, ela só vai assumir esses valores aqui. Suponho que aqui seja o menos 1. Esse tamanho aqui é o 0, né? O 0. E o 1 vai estar mais ou menos por aqui. Menos 1, 0 e 1. Então vamos lá. Quando o x é 0, então ela é 0. Então eu vou colocar a função de verde. Então a função passa por esse ponto aqui, ó. Okay. Quando o x é menor que 0, ela é constante igual a menos 1. Isso significa que para esses valores aqui, então eu vou ter que abrir essa parte aqui, ó, né? E ela vai fazer algo desse tipo. Para qualquer valor que eu pegar aqui, eu vou bater aqui na imagem e vai dar menos 1. Para valores positivos, né, x maior que 0, então eu vou pegar um valor aqui, ela vai ter que subir e bater no 1. Então vai ficar assim, ó. Ok? Então, para qualquer valor que eu pego aqui, eu subo e bato no 1. Ela é aberta aqui, nessa parte aqui, porque no 0 ela assume esse valor. Aqui. Okay. Então, essa é a função, constante aqui, e ela tem um jump aqui, né? Ela sai do menos 1, só pula aqui no 0 e depois continua no 1, positivo. Então, esse é o gráfico da função. Ficou meio esquisito isso aqui, tive que fazer grande, mas acho que está entendível. Beleza, então aquilo ali é o gráfico da função. Agora vamos calcular esses limites aqui. Vou ter que colocar aqui para mandar para lá. Next. Vamos ver aqui. É isso aqui. Ok. Então vamos lá. Limite dessa função, essa aqui é a função sin, né? A de verde. Limite dessa função é quando x tende a 0 pela direita, né? 0 positivo. Então o que eu tenho que fazer aqui, quando tende a 0 pela direita, né? À medida que eu estou vindo por aqui, né? Se eu pego um ponto aqui, ele vai subir, bater aqui e ricochetear aqui no 1. Não é? Ok, então qualquer imagem aqui vem para cá. E é constante, então quando eu estou tendendo para 0 aqui, sempre as imagens são constantes iguais a 1. Então esse limite aqui é igual a 1. Okay. Vou colocar aqui. Igual a 1. Esse daqui. 2. Limite dessa função quando x tende a 0 pela esquerda. Né? Então quando x tende a 0 por aqui, para cada ponto que eu pegar aqui,
né, ele vai bater aqui no gráfico da função e jogar para o menos 1. E é constante também, né? Para qualquer ponto que eu pego aqui, dá constante igual a menos 1. Então, isso aqui é igual a menos 1. Ok. Tem um menos aqui que ficou meio comido. Igual a menos 1. Deixa eu pegar um pouquinho para cá aqui. Menos 1. Ok. Limite da função quando x tende a zero. Existe? Não, não existe porque quando x tende a zero pela direita e pela esquerda, dão valores distintos. Por um lado dá 1, pelo outro dá menos 1. Então esse daqui não existe esse limite. Você tem que colocar o não existe antes do limite, viu? Não existe esse limite. Não é que o limite é igual a não existe. E o limite quando x tende a zero do módulo dessa função. Como é que seria o módulo dessa função? O módulo dessa função. O módulo dessa função, geometricamente falando, o gráfico, né? Basicamente, tudo que tiver abaixo aqui do eixo x, você vai rebater para cima. Vou colocar aqui de vermelho o que está em cima do eixo pode ficar parado também, né? E o que está em cima, né? Então, esse ponto aqui está em cima do eixo x, esse aqui está acima do eixo x, esse aqui está em cima, esse aqui está acima, né? E esse aqui está abaixo, então eu vou rebater isso aqui para cima, vai ficar aqui e ele vem para cá. Então, o gráfico do módulo vai ser essa parte aqui mantém, vermelho, né? E essa parte aqui. Então, o de verde era o gráfico da função sinal, sin. E o de vermelho agora é o gráfico do módulo dela, então está todo mundo para cima. Olhando para esse gráfico aí, a pergunta que é feita é qual que é o limite quando o x tende a zero. Existe o limite? Né? Novamente, a gente tem um ponto aqui que ele vem aqui, tem um ponto oco aqui, né? Entre aspas, né? Ele pinga aqui e depois continua. Quando o x tende a zero, né? Se a gente tende por aqui ou por aqui, as imagens são sempre constantes igual a 1. Então, quando eu estou tendendo a zero por qualquer lado, por ambos os lados, o meu limite está sempre dando constante igual a 1. Então, o meu limite é 1. Okay? Apesar de que a função no zero não é 1. A função no zero continua sendo 0. Mas o meu limite é 1. Então, aqui é 1. Beleza? Ok. Então, tá ok. Aqui, para a gente fazer o próximo exercício ele envolve essa função, a função maior inteiro menor, maior inteiro menor do que, né? Função maior inteiro, simplificando o nome da função. Então, a gente tem aqui a definição dela. A função maior inteiro é definida por... Eu coloquei um colchete aqui, lá no livro ele está colocando como se fosse 2 colchetes, né? Assim, e um X, assim. Mas não vai fazer muita diferença, não. Então, quando você vê esse colchetezinho aqui, é isso aqui que está lá no livro. Então, a função maior inteiro é definida por isso aqui, né? Isso aqui é a cara dela, né? O colchete de alguma coisa, né? O colchete de alguma coisa aqui. Então, o colchete de x é o maior inteiro que é menor do que ou igual a x. Então, só para a gente ter uma ideia, vamos calcular quem seria para a gente ter uma ideia aqui,
quem que seria... Vou colocar só com um colchete, viu? Quem que é o de 2,5? Quem que é o colchete de 2,5? Então, primeira coisa, nós vamos olhar para os números inteiros que são menores que 2,5. Então, eu vou pegar aqui, 2,5 está aqui na reta, ok? E eu vou olhar para todos os inteiros que são menores ou iguais a 2,5. Bom, então, eu vou olhar aqui, eu tenho 2, tenho 1, tenho 0 e assim por diante. Entre todos esses inteiros menores ou iguais a esse número que eu peguei, qual é o maior? O maior é o 2. Ok? O maior é o 2. Então, o colchete de 2,5 é 2. Ok? Vamos pegar mais um aqui. Quem seria o colchete? Depois a gente vai para o gráfico. Quem seria o colchete de 3? Né? Colchete de 3. Então, o que nós temos? Nós temos aqui o 3. E quem são os números inteiros menores ou iguais a 3? Bom, como é menor ou igual, envolve o próprio 3, aí o 2, 1, 0 e assim vai. Dentre esses inteiros azuis, que são menores ou iguais a 3, qual é o maior? É o próprio 3. Ok? Então, nós temos aqui que isso aqui é o próprio 3. Vamos pegar aqui 3,1, por exemplo. Colchete de 3,1. Colchete de 3,1. Eu tenho 3,1. Então, os inteiros que estão aqui atrás, aqui, ó, você teria o 3, depois o 2 e assim vai. O 1 e o maior é o 3. Então, o maior inteiro menor ou igual a 3,1 é o 3. Ok? Então, basicamente é assim que a gente calcula o colchete. Essencialmente, quando o número ele é inteiro, o colchete dele é ele mesmo. Quando o número ele é quebrado, você simplesmente, se ele tiver escrito dessa forma, né, um inteiro, vírgula, alguma coisa, simplesmente você ignora essa coisa. Você vai pegar a sua parte inteira. Ok? Então, essa daqui é a função menor inteiro maior aqui. Agora vamos analisar o gráfico dela, que essa aqui é também chamada de função escada. Né? Dá um zoom aqui. Então, por exemplo, se eu peguei aqui o 2,5, né? O 2,5 está aqui entre o 2 e o 3. Qual é o maior inteiro menor ou igual a 2,5? É o 2. Né? 2 é alguma coisa, cai para 2. Né? Isso significa que quando eu subir aqui, eu vou subir até no nível 2. Ok? Então, eu vou subir até no nível 2. Então, isso aqui vai ser o gráfico da minha função. Para cada valor que está entre o 2 e o 3, inclusive o 2 e excluindo o 3, para cada valor que tiver aqui, a minha função vai assumir o valor 2. Então, qual que vai ser o gráfico dela nesse intervalo aqui? Nesse intervalo fechado em 2 e aberto em 3. Vai ter essa cara. Fechado em 2 e aberto aqui em 3. Quando eu calcular no 3, ela já vai pular lá para o 3. Porque o 3 é o maior inteiro menor ou igual a 3. Então, daqui para cá, do intervalo do 3 fechado até o 4 aberto, ela já vai pular lá para o nível 3. E assim vai ter o estilo dessa função. Okay? Então, para a gente desenhar essa função, basicamente, o que nós fazemos? Uma forma razoável de se fazer é o seguinte. Cadê aqui, cara? Vou pegar aqui de azul. Basicamente seria o seguinte, você traça a reta y igual a x, se for só a função, o colchete de x, né? E ao invés de subir a rampa, você sobe na escadinha, ok? É uma escada e sempre
fechada desse lado aqui, em cada intervalo ela é fechada aqui do lado esquerdo e aberta aqui do lado direito. Ok? Basicamente essa é a ideia. Beleza, então essa daqui é a definição. Agora vamos para o... Eu estava nela? Estava. Ok, peraí. Ok. Beleza. Uma vez munido da definição da função cochete, se o símbolo cochete denotar, né, denota a função maior inteira da definição anterior, eu quero calcular esses limites aqui, ó, esses 3 limites. Ok. Limite dessa função inteira quando x tende a 2 pela direita, quando x tende a 2 qualquer, e quando x tende a menos 2,4. Ok? Então vamos voltar aqui no gráfico. Deixa eu apagar essa parte aqui para... Então vamos pegar aqui. Eu quero o limite quando x tende a 2 pela direita. Limite quando x tende a 2 pela direita. Então o meu número 2 está aqui. 2 está aqui. Eu estou tendendo a 2 por esse valor aqui, por valores maiores do que 2. Por valores maiores do que 2, a função é 2. Okay? Então, 2 e alguma coisa, a função é 2. Então, ela está vindo para cá de forma constante. Se ela está vindo para quando o x tende a 2 pela direita, ela é sempre uma constante, igual a 2. Então, eu poderia escrever da seguinte forma. Eu poderia escrever o seguinte, olha. Bom, se eu quiser escrever alguma coisa, né? Limite do módulo de x quando x tende a 2 pela direita é igual. X está tendendo a 2 pela direita, então x é maior do que 2. Okay? Então isso aqui é igual ao limite. Eu vou jogar o valor dessa função aqui, ó, 2 quando x tende a 2 pela direita. Nessa condição, isso se torna isso. Beleza, então continuando o limite de uma constante. É a própria constante. Então já tenho aqui. Se eu quisesse escrever, seria isso aqui. Ok? Quando x tende a 2 qualquer. Então, quando x tende a 2, para eu saber o limite quando x tende a 2, eu tenho que analisar dos dois lados. Né? Daquele lado ali eu já sei que é 2. Desse lado aqui é quanto? É 1. Né? Então, deixa eu colocar aqui. Tem aqui que o limite dessa função aqui, quando x tende a 2, pela esquerda, ele não pediu, mas eu estou analisando porque eu estou analisando que x tende a 2. Isso aqui é igual ao limite de quem? Essa expressão aqui fica sendo pela esquerda, né? Ele fica sendo 1. Então, isso aqui é o limite de 1. X tende a 2 pela esquerda, que é a própria constante. Okay? Beleza. Então, nós temos isso aqui. O que eu concluo a partir disso? Portanto, não existe limite dessa função cochete na função maior inteiro menor ou igual quando x tende a 2. Ok, então essa aqui é a conclusão. Ok. Terceiro aqui, quando o limite dessa função, quando x tende a menos 2,4. Aqui no meu gráfico aqui, ele está meio... menos 2,4 aqui não está muito bom para enxergar, ok? Mas vamos aqui para o próximo aqui, vamos fazer um... Assim, a ideia é que a gente pode fazer o seguinte, ó, sem precisar de desenhar o gráfico, que é a mesma ideia, você vai fazendo a escadinha, mas o limite dessa expressão aqui, dessa função, quando x tende a menos 2,4,
note que esse número aqui, né, o 2,4, suponho que a gente está aqui nós temos o menos 2,4. Entre o menos 2,4, quais são os inteiros que estão entre? É o menos 2 e o menos 1. Ok? Qualquer valor nesse intervalo aqui, de menos 2 até menos 1, né, a função ela assume qual valor? Essa função aqui, ela assume o maior inteiro que é menor do que o valor. Então, eu vou olhar para os inteiros aqui para trás e pegar o maior dele, que é o menos 2. Isso significa que quando eu tendo para 2,4, tanto por esse lado quanto por esse outro lado aqui, a minha função ela é constante igual a menos 2. Ok? Isso significa que esse valor aqui é igual a 2, né? Deixa eu colocar aqui, ó. Né? Por ambos os lados, isso aqui é igual a 2. Ok? Ou seja, o limite dessa função, quando o x tende a esse valor, independente do lado, é 2. Existe e é 2. Ok? Mas seria isso. Beleza. Bom, agora a B. Se n for um inteiro, calcule limite quando o x tende pela esquerda. Então, estou querendo calcular esse limite quando o x tende para o número inteiro, à esquerda e à direita. Ok? Vou olhar aqui na minha função, no gráfico da função, só para a gente ter uma ideia aqui. Vamos pegar o número inteiro sendo o próprio número 2. Quando o x tende a 2 pela esquerda, o que acontece? Porque lá eu estava considerando que n é um número inteiro, ok? Então, quando o x está tendendo a 2 pela esquerda, então o x ele é 1, alguma coisa, né? Ele é alguma coisa, que ele é 1 e mais uma parte. Então, essa função maior inteiro vai ser 1, ok? Ela vai... o valor dela é 1. Qual que é o... Até esqueci aqui o... Eu quero calcular quando x tende a n pela esquerda. Ok. Então, se está nessa situação aqui, o valor dela é 1. O meu n está fazendo... O meu 2 está fazendo o papel do n. Se o valor da função é 1, então, na verdade, o valor da função é o n menos 1. Eu vou escrever isso aqui. Isso aqui está mais ou menos o seguinte. Limite disso aqui quando o x tende a 2 pela esquerda. Isso aqui está dando 1. Só que o meu número 2, ele está fazendo... Eu estou fazendo um teste. Ele faz o papel do meu n no teste. E o resultado deu 1. 1, ele é igual a n menos 1. Então, na verdade, é isso que vai ser a resposta. O limite dessa função quando x tende a n pela esquerda será n menos 1, independente do valor de n. Por exemplo, se eu pegar aqui 4, quando x tende a 4, o limite vai ser o quê? É 3, porque ele é constante, a função é constante igual a 3. Então, eu posso escrever da seguinte forma. Isso aqui vai ser o limite. Vou colocar aqui de preto. Limite dessa função quando x tende a n pela esquerda é igual a n menos 1. E quando o x tende a n pela direita? Quando o x tende a n pela direita, por esses valores aqui. Por esses valores aqui, ele
né? Qualquer valor aqui, ele vai assumir o menor inteiro, né? O primeiro inteiro ali à esquerda, né? Então, que vai ser o próprio 3, o próprio inteiro. Então, ele é uma constante igual a 3. Isso significa o quê? Algebricamente falando aqui, tem aqui, deixa eu colocar de... Isso aqui é o limite dessa expressão aqui, ó. Deixa eu apagar essa parte aqui de baixo aqui para não... Okay. Limite dessa expressão aqui quando x tende a n pela direita é igual ao próprio n. Tá, essencialmente é isso. Nós temos isso aqui. Quando isso aqui vale para qualquer n, né? Isso aqui vale para todo n inteiro. Para todo n inteiro, quando o x tende a n pela esquerda, dá o anterior. Quando o x tende a n pela direita, dá o próprio. Ok, então fechamos esse 51.